Bom dia, Isabela. Bom dia, Vitor. Seja bem-vindo às aulas de laboratório. Guilherme. Tem até o menino Neymar aqui, ó. O adulto Neymar, né? Esperar os demais colegas acordarem, entrar na live para nós possamos começar a nossa aula. Com muita animação, hein, pessoal? Hoje eu preciso ainda também da participação de muitos aí, me ajudando na leitura, respondendo, participando. Nós faremos um experimento e comentaremos sobre um assunto que vocês já viram em ciências também. Espera mais um pouquinho. Vocês já viram sobre os fungos, não já? Em ciências? Já, Isabela? Já, mas acho que foi. A gente já viu. Você tá falando, tipo, do reino dos fungos, esse negócio de Isso. classificação? A gente já viu isso. Então hoje nós Eu vamos. acho que foi ou no início do ano ou no ano passado. Eu acredito que tenha sido no início desse ano. Aí então, nós vamos fazer uma revisão e vamos comentar sobre a parte experimental desse reino, que é bem importante para também para a cadeia alimentar. Mais 2 minutinhos, aí nós já vamos mandar ver na aula. Eu passei para vocês já, né, a matéria do VESA, que acontecerá, o nosso primeiro VESA será no dia 28 de agosto. Serão apenas 4 perguntas. Dessas 4 perguntas, 3 são questões objetivas, de múltipla escolha, e uma questão dissertativa, aberta. A matéria de vocês é, então, sobre os fungos, a aula de hoje, e classificação dos seres vivos. Classificação dos seres vivos eu expliquei para vocês há 2 semanas atrás, e semana passada vocês puderam assistir a uma gravação que eu havia feito com o Arthur, no qual ele respondeu sobre a classificação de seres vivos. Então, a Isabela já começou a comentar que vocês já viram sobre os fungos. E ela ainda falou uma coisa interessante. É sobre os reinos? Sim. Então, agora, semana passada, nós estudamos sobre a classificação dos reinos. Aí nós vimos que existem 5 tipos de reinos. Reino animalia, reino monera, reino vegetalia, reino protista e o reino fungi. Na aula de hoje, nós estudaremos sobre o reino fungi. Para isso, então, nós vamos classificar esse reino fungi em algumas características. Nós vamos observar quanto à organização celular, quanto ao número de células e quanto à obtenção de energia, obtenção de alimento. Então, vamos lá, ó. Já peguem a apostila de vocês e deixem a apostila aberta na página 33. Todo mundo com as apostilas em mãos, na página 33, para que nós possamos iniciar, então, esse assunto. Quando eu falar para vocês assim, olha, o fungo, ele tem uma classificação quanto à sua organização celular. Quanto à sua organização celular, nós vamos falar assim, olha, ele possui núcleo ou não possui núcleo? Os fungos, eles possuem núcleo ou não possuem núcleo? Hein? Possuem ou não possuem? Acho que Não. talvez alguns possuem e outros não. Não. Todos eles possuem núcleo. Então, se todos eles possuem núcleo, eles são o quê? Eucariontes. Eucariontes. Então, já escreve aí na apostila de vocês, olha. Os fungos possuem núcleo, sendo eucariontes. Escreve na apostila, qualquer cantinho aí, esse lembrete. Eles são eucariontes.
Quando um ser vivo é eucarionte, eles possuem núcleo, possuem diversas organelas citoplasmáticas. Cada uma dessas organelas citoplasmáticas tem uma função. Então, escrevam aí para nós, olha. Os fungos possuem núcleo, sendo eucariontes. Aí, nós vamos observar agora uma outra classificação. Quanto ao número de células, os seres do reino fungi, eles possuem muitas células ou possuem apenas uma única célula, ou pode ser os dois? Existem seres vivos que possuem uma, existem seres do reino fungi que possuem muitas. Dois? Os dois, isso aí. Então, se são os dois, eles são classificados, então, como o quê? Como seres unicelular e seres pluricelular. Então, escrevam também na apostila de vocês aí, olha. Os fungos são unicelular e pluricelular. Unicelular, apenas uma única célula, e pluricelular, mais de uma célula. Então, unicelular e pluricelular. Agora, vamos classificar os seres do reino fungi quanto à sua obtenção de energia. Os fungos, eles produzem o seu próprio alimento? Não. Não. Se eles não produzem o seu próprio alimento, eles são classificados como o quê? Heterótrofos. Heterótrofos, com H. Então, vai lá, ó. Heterótrofos. Os fungos são heterótrofos. Eles não produzem o seu próprio alimento. Se eles não produzem o seu próprio alimento, eles têm que buscar em outro ser vivo a sua obtenção de energia. Aí eles são, então, heterótrofos. Eles buscam em outro ser vivo a sua obtenção de energia. Então, nós vimos, olha, os fungos podem ser eucariontes, heterótrofos e unicelular ou pluricelular. Essas são as classificações que são importantes para que vocês saibam sobre esse reino, que é o reino fungi. Então, voltando aqui. Eles possuem núcleo. Se eles possuem núcleo, eles são o quê? Eucariontes. Eucariontes. Se eles possuem apenas uma única célula. Unicelulares. Unicelular. Se eles possuem mais de uma célula. Pluricelular. Pluricelular. Se eles possuem, então, eles não produzem o próprio alimento. Heterótrofos. Heterótrofos. Nossa, vocês já estão craque nisso agora. Agora vamos lá. Quem aqui comeu fungo hoje já? Credo, André. Que isso? Vocês não comeram fungo? Não, mas é uma delícia o fungo, não? Eu gosto. A gente comeu pão tem fungo? Pão tem fungo. Depende do comi. fungo. Então, já comeu fungo? Alguém já comeu fungo hoje? Eu comi fungo. Eu comi nada hoje ainda. Ah, Nem mas- experimentei. Eu Sabe, comi. um café da manhã legal para começar a aula com animação. Olha, mas então, o fungo, ele está presente na nossa alimentação. E um dos fatores que faz com que o fungo seja tão importante para nós na cadeia alimentar. Aí, então, nós podemos encontrar o fungo na alimentação, em pães, em um cogumelo que ele geralmente está presente em pizzas, tem gente que coloca um estrogonofe. Quem sabe o nome dele? Champignon. Champignon. Eu não gosto muito desse, não. Vocês gostam? Ô, Fabiano. André, Oi. sabia que tem uns queijos que eles são famosos porque eles têm fungo? Isso, eu esqueci o nome dele agora. E ele é caríssimo, né, Isabela? É um fungo Sim, muito, ele é é um muito queijo caro. muito caro. Aí, pessoal, aí aproveitando essa curiosidade da Isabela aí, os fungos
Existe um fungo que é o maior ser vivo existente no planeta. Ele equivale a quase 70 campos de futebol. Eles ficam na parte subterrânea. Aí eles são que fazem, ajudam a produzir as trufas também. E ele é muito caro. Existe também fungos que são considerados alucinógenos, que são drogas. Porque eu não posso falar assim, eu vou dar uma voltinha aqui no campo, encontrei um fungo, porque geralmente os fungos eles podem aparecer onde? No campo ou no banheiro? No campo, no banheiro. No nosso corpo, geralmente pode ter fungo? Sim, micose. Pode. Micose pode ser um tipo de fungo. Aí, então, a gente vai andando pelos campos e encontramos, então, um fungo, um cogumelo de chapéu. Eu tô com fome, eu vou comer. Não, tem que tomar cuidado, porque existem alguns fungos que eles têm uma propriedade alucinógena, ele é uma droga. Existem fungos também que eles participam. Como assim ele é uma droga, André? Ele é uma droga, ele tem um poder, Isabela, de agir no nosso sistema nervoso como se fosse uma droga igual a maconha, igual a outros negócios. Então, existe um tipo de cogumelo que ele tem esse poder de alucinação. A pessoa fica doidona e é perigoso. Ele chega a ser um veneno. Algumas pessoas usam isso como droga? Infelizmente, Como droga mesmo, para fazer tráfico? Isso, infelizmente usa. E isso, existe pessoas que quando usam esse tipo de droga, eu já ouvi casos que a capacidade de queimar os neurônios, de deixar a pessoa sem um retorno na sua vida social, é muito grande. Então, a pessoa, quando utiliza-se esse tipo de droga, é muito perigoso. Na verdade, qualquer tipo de droga é perigosa, né? Mas, porque muita gente fala assim, o que tem? Ele é natural, eu vou usar porque ele é natural. Ele vem da natureza. Não, não é tão assim não. Tem que tomar muito cuidado, porque a gente pensa assim, vem da natureza, eu posso ingerir. Não, porque eles têm a capacidade, porque esse veneno que eles possuem é um mecanismo de defesa deles, para com que os outros seres se alimentar dele, eles vão morrer. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Hoje, então, nós vamos comentar sobre uma propriedade que os fungos realizam, que é muito importante para o seu reino. Tá? É o título da nossa aula. Qual que é o título da nossa aula? Olha aí. Os fungos, fermentação. Fermentação. Então, os fungos, eles produzem a fermentação. Eles fazem um processo de fermentação que nós vamos entender agora. Eu vou fazer agora, então, a chamada para que a gente possa iniciar agora com uma imagem aqui. Responda o presente, por favor. Alice. Ana Clara. Ana Luísa. Arthur. Presente. Bernardo. Carlos Daniel. Presente. Diego. Giovana. Presente. Guilherme. Presente. Gustavo. Gustavo. João Henrique. Presente. Presente. Quem que respondeu presente antes? O Gustavo tá aí? Uhum. Ok. Lívia. Presente. Lucas. Luísa. Presente. Maria Clara. Otávio. Presente. Rafael. Presente. Rafael tá aí. Rafaela. Victor Gabriel. Vinícius Baruti. Presente. Vitória. Presente. Vitor Neves. Presente. Seja bem-vindo, Vitor. Ana Carolina. Ana Clara. Presente. Ana Carolina Paulinelli.
Presente. Ana Laura, Presente. André, Anne, Presente. Augusto, Bernardo Lamonier, Cauã, Daniel, Eric, Fernanda, Presente. Presente. Meu microfone tinha dado problema. Presente. o Eric, né? Uhum. Gabriel Arantes, Presente. Gabriel tá aí. Isabela, Presente. Lara, Presente. Maria Eduarda Almeida, Presente. Maria Eduarda, não, tá aqui não. Natan, Presente. Tayla, não? Presente. Tayla, tá aí? Uhum. Theo, Vinícius, Presente. Yasmin. Então, pessoal, olha aqui. Vou compartilhar com vocês uma imagem, um PowerPoint, para que vocês, então, nós possamos comentar. Então, nós vimos que os fungos, eles podem ser eucariontes, são uni- ou pluricelular, eles são heterótrofos. Aí, os fungos, isso aqui não é tão importante para que vocês saibam agora, mas só a título de curiosidade. Eles são divididos em 4 filos. Então, existe o filo dos deuteromicetos, os filos dos ascomicetos, os filos dos micomicetos e dos basiomicetos. Cada um deles estão representados por um tipo de ser vivo. Olha, o primeiro filo, então, o exemplo, então, é a cândida, ou seja, é um tipo de fungo que transmite doenças. Nós temos, então, os ascomicetos, que é a levedura, que é a aula de hoje, nós vamos comentar sobre ela. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o fungo, o filo dos ascomicetos. Vamos falar também sobre o bolor de pão. E nós temos também o último filo aqui, que é um exemplo, os cogumelos e as orelhas de pau. Então, daqui a pouco nós vamos comentar sobre a levedura e o bolor de pão. Depois, então, aqui nós temos uma imagem que mostra como que acontece a reprodução dos fungos. Nós não vamos falar sobre eles agora. Agora, olha aqui, eu vou só comentar com vocês só o títulozinho da importância dos fungos. São várias as importâncias do fungo. Nós já vimos uma delas que é importante na alimentação. Se é importante na alimentação, participa também da cadeia alimentar. Mas outra coisa, lembra quando nós estudamos sobre a cadeia alimentar no ano passado? O fungo, ele fica lá no finalzinho da cadeia alimentar. E ele, então, é um ser decompositor. Se ele é decompositor, ele é heterótrofo. Então, uma característica dele que é importante, que eles participam da reciclagem da matéria orgânica, ou seja, na decomposição. Outra importância, são parasitas de plantas. Outra, alguns são tóxicos. Depois, participam da alimentação, são importantes na medicina e formam links. Eles formam links quando eles estão associados a algas. Então, eles formam esses links que estão até evidenciados aqui nos troncos das árvores, como exemplo para vocês. O primeiro medicamento, o primeiro antibiótico que foi criado foi à base de um fungo, né? Que foi a penicilina, que é para combater o quê? As bactérias. Então, o fungo, ele combate a bactéria. Olha que interessante. Vamos lá, então. Eu tenho aqui um videozinho que mostra o que nós já comentamos. Eu não vou passar ele agora para vocês, se der tempo, ainda depois eu passo no final. Mas nós vamos agora observar o seguinte. Existem 2 tipos de fungos que são comercializados. Existe um fungo que realiza, na verdade não são fungos, existem fermentos, que nós vamos falar agora então sobre o processo de fermentação. Existe o fermento biológico
e o fermento químico. Qual que seria a diferença que vocês acham entre o fermento biológico e o fermento químico? Eu A não palavra sei, começa só a sei. falar, ó. Todo fermento mundo que eu biológico e conheço fermento usa químico. químico. Hã? Todo mundo que eu conheço usa o químico. Nós vi vamos fermento usar hoje o biológico. fermento biológico. André, Oi? eu tive que sair da sua live, minha internet caiu, desculpa. Viu? É a Badu? É. Beleza. Olha aqui, pessoal. O fermento biológico. O que essa palavra biológico lembra vocês? Bio. Vida. Vida. Então, o fermento biológico é aquele ser vivo que ele possui vida. Então, como assim? Então, no fermento biológico, possuem seres vivos. E o fermento químico possui ser vivo? Não. Não, O porque fermento passa por químico, muitos ele é processos. construído a partir de átomos, ele é um processo industrial. Então, aqui nós diferenciamos. Fermentos biológicos são seres onde possuem seres vivos, e fermento em pó químico, ele é um processo industrializado formado por diversos átomos. Aí, agora então, nós vamos lá na apostila de vocês, na página 33. Vamos lá na apostila de vocês, na página 33. Olha, nós faremos o seguinte aqui agora, então. Vamos fazer uns comentários que a gente possa agilizar e entender. O processo de fermentação, ele tem uma característica. Quando o fungo está fazendo o processo de fermentação, eles, então, emitem um gás, que é o gás carbônico. Aí, então, alguém aqui já viu a mãe, a avó fazer rosca? Eu. Já? Aí, o que Eu acontece? já. Quando elas estão lá preparando a rosca, geralmente os ingredientes são quais? Farinha, Ovo, fermento. farinha, Farinha, fermento, ovo, leite. leite. Vão adoçar isso aí, ué. açúcar. Açúcar, não vai ficar gostoso, não. Então, nós temos que observar o seguinte. Aí a avó foi lá e começou a amassar a rosca. Colocou todos os ingredientes. Aí, na hora que ela acabou de amassar, ela já vai levar aquela rosca pro fogo? Não, Tem que ela vai deixar colocar no descansar sol. para crescer. É isso aí Para o mesmo. fermento fazer. Isso, então ela deixa ela descansar. Geralmente coloca-se no sol, né? Aí o que acontece? A massa, ela tinha um tamanho assim. Ela não começa a aumentar o seu volume? Vai depender do calor e de como que você fez ela, né? Isso. Aí ela precisa, por isso que eu perguntei para vocês dos ingredientes. Ela precisa, então, de uma forma para que o fungo tenha energia ali, para poder produzir a fermentação. Então, nós É poderíamos... porque abafa ele, né, André? Hã? Porque abafa o fungo, né? Não entende, Vinícius? É porque o fungo fica abafado. Isso. Aí Ele ele vai pode crescer. produzir a fermentação até sem a presença de oxigênio, né? Entendi. Aí, ele necessita de uma fonte de energia. Essa fonte de energia poderia ser o açúcar, poderia ser a farinha. Então, ela age ali. Aí, ela faz o quê? Aí, produz o gás. Aí, faz com que a massa ela aumente o seu volume. Certo? Então, agora nós faremos um experimento. Esse experimento, então, está na página de vocês, na página 34. Olha aqui. Vou improvisar algumas coisas aqui, hein? Vamos lá. Primeira coisa que precisa, lá nos materiais. Vão lendo comigo aí. Fermento biológico. O fermento biológico, então, ele possui ou não possui ser vivo? Possui. Possui ser vivo. Aqui, então, nós estamos falando sobre leveduras, que é o fermento biológico. Não sei se está dando para vocês verem. Aqui eu tenho o fermento biológico. Estão conseguindo visualizar? Não, André, levanta mais um pouquinho. aquelas que colocam em cerveja também é? É, aquela que coloca em cerveja também é um tipo de levedura, que age na cevada, produzindo, então, o álcool, que é uma característica também da fermentação. A fermentação, ela produz esse álcool. Certo? Então, ó, aqui nós temos o fermento,
nós vamos precisar. Além disso, nós temos açúcar, água. Como que eu não tenho os tubos de ensaio aqui, eu vou utilizar essas garrafinhas aqui, ó. Então, eu tenho 3 garrafinhas que eu numerei. 1, 2 e 3. Então, tem as 3 garrafinhas aqui. Além disso, nós precisaremos de colheres e balão. Então, como que vai ser feito esse experimento? Ó, vamos lá nos procedimentos. Primeira coisa, então, é numerar as 3 garrafinhas. 1, 2, 3. Eu fiz isso, ó. 1, 2, 3. Elas estão numeradas. Aí, agora, então, eu vou colocar em todas elas uma quantidade de água. Então, eu vou colocar água nas 3 garrafinhas. Coloquei água na garrafinha 1. Vou colocar água na garrafinha 2. E vou colocar a água na garrafinha 3. Pronto. Então, eu coloquei água nas 3 garrafas. Pronto. Então, todas as 3 garrafas já têm a água. Agora, nós vamos colocar fermento ou açúcar. No tubo 1, o que precisa colocar no tubo 1? Os 2. Então, precisa colocar 3 mini colheres de fermento, mais 2 mini colheres de açúcar. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar primeiro o fermento biológico. Então, no 1, vou colocar 1, 2, 3 colheres de fermento. Aí, agora, eu vou colocar 2 colheres de açúcar. Eu estou pegando o açúcar, vou colocar aqui no tubo 1. No tubo não, né? Na garrafinha. 1, 2 colheres. Pronto, vamos esperar um pouquinho. Na garrafinha 2, o que eu vou colocar? Só o fermento? 3 Só o fermento. 3 de fermento. 1, 2, 3. Então, coloquei 3 de fermento. Só isso, né? Água e fermento. Na garrafinha 3, o que eu preciso colocar? Só açúcar. Só 2 açúcar. colheres de açúcar. 2 Mini. colheres de açúcar. Vamos lá. 1, 2 colheres de açúcar. Pronto. Então, nós já finalizamos esse processo. Mas o que falta agora? Colocar Colocar o balão. um balão em cima de cada um. Então, eu vou colocar primeiro o balão no tubo 1. No tubo 1. Quase caiu, quase que eu fiz bagunça aqui. No tubo 2. Coloquei o balão. E no tubo 3. Aí, fala-se para esperar um pouquinho. Só que agora, o que nós vamos fazer? Eu vou misturar, eu vou balançar eles, ó. Então, eu vou balançar o tubo 3. Para que aconteça o quê? Haja uma interação entre as substâncias que nós fizemos aqui. Para que se transforme numa mistura. Vou misturar o tubo 2. A garrafinha 2. E vou misturar a primeira garrafinha. Aí pede-se para esperar um pouco. Que é o processo para quê? Para descansar. Só que aí, então, o que nós vamos fazer? Igual lá no programa da Ana Maria Braga. Aí já faz e já tem o pronto, não tem? Então, aqui eu já tenho pronto. Olha, o 3. O que tinha no 3? Água e açúcar. Água e açúcar.
Não aconteceu nada com o balão. No 2, que eu já havia preparado antes, água e fermento. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada também. Agora no 1, onde que tinha água, fermento e açúcar. Encheu. Oh, mas demorava muito para Não, acontecer isso? se nós tivéssemos feito ela no início da aula, talvez agora já teria dado tempo. Mas demora em torno de 50 minutos para poder acontecer o processo de fermentação. Então, olha aqui para vocês verem. Vamos lá, então, agora na apostila, na página 34. Então, André, é igual uma rosca. A rosca tem que ficar um tempo descansando para fermentar. Então, É o processo de descansar. Exatamente. Olha, eu ia preencher com vocês aqui agora, mas eu tenho um videozinho aqui que eu acho que é interessante vocês poderem assistir a esse vídeo. Vamos lá. Porque ele mostra a produção de bolores de pão. Estão conseguindo visualizar e ouvir? Olha. sim. Olá, no Microscopia do Biologia Mais de hoje, nós veremos fungos no pão. Bom, Deixa eu voltar aqui. Esse aqui primeiro. Você já viu um alimento com bolor? Eca, que nojo! Mas você sabia que nessa comida estragada existe muita ciência? Então vamos fazer um experimento para entender como os fungos se comportam. Para isso, você vai precisar de 2 fatias de pão, 2 sacolas de plástico e água. Para começar, molhe as fatias de pão com os dedos. Não precisa colocar muito, só molhar um pouco. A seguir, coloque cada fatia em uma sacola. Depois, feche cada uma das sacolas e coloque uma em um local escuro e outra em um local claro. Aguarde 5 dias e veja o que aconteceu. A sacola que ficou no ambiente escuro tem mais bolor do que a sacola que ficou em ambiente claro. Isso acontece porque os fungos, micro-organismos formadores de bolor, gostam de lugares úmidos e escuros. Assim, o pão molhado e guardado na gaveta é um prato cheio para que os fungos cresçam. Olha, eu me comprometo com vocês, quando voltar às nossas aulas presenciais, não sei se vai ser amanhã, se vai ser daqui a um mês, nós não sabemos quando. Nós vamos enfrentar isso juntos, nós vamos vencer, nós já estamos vencendo, né? E essa aula que eu vou mostrar para vocês agora, esse vídeo, eu me comprometo, quando voltarmos às nossas aulas presenciais, vocês vão executar, que é observar um fungo pelo microscópio. Então, olha aqui como seria. olá, no Microscopia do Biologia Mais de hoje, nós veremos fungos no pão. Bom, essa imagem que você está observando agora seria de um pão que ficou mais ou menos uns 2 meses guardado em um local escuro e úmido. Como resultado, você está vendo aí várias colorações diferentes que está representando, na verdade, fungos em diferentes estágios de vida. Você tem aí essas partes brancas, que são os fungos mais jovens, e essas partes mais escuras representam aí o fungo em sua fase de reprodução. Essa gotinha em amarelo são as enzimas digestivas que o fungo lança para poder estar, de repente, fazendo a digestão do material. Nesse caso aqui seria do pão. Agora vamos pegar uma parte qualquer aqui do fungo, dessa região, vamos colocar numa lâmina para a gente poder observar no microscópio. Já no microscópio, vamos colocar aqui a lente que vai aumentar 300 vezes. Então é isso que vocês conseguem observar. Isso seria aqueles fungos a nível microscópico. Essa estrutura que você está vendo aqui se chama hifa, é o fungo propriamente dito. Essa outra estrutura que está aqui aparecendo são os esporângios, que seria a estrutura reprodutiva. Do esporângio vai sair vários esporos que seriam estruturas de reprodução similares ao espermatozoide ou óvulo,
que ao cair em um novo material, irá gerar novos fungos. Agora a gente vai colocar aqui a lente que vai aumentar 600 vezes. Essa estrutura que você está observando agora seria aí o esporângio aumentado 600 vezes, né? Se a gente descer aqui, a gente consegue ver os talinhos, que são as hifas, que seriam os fungos propriamente ditos. E aí, ó, percebam, então dando um passeio na lâmina, a gente consegue observar todas as estruturas, mais uma vez aí. Então, como eu comentei, nós vamos fazer isso quando voltarmos às nossas aulas presenciais. Anotem aí, por favor, as tarefas de casa. Tarefa de casa. Vocês devem fazer a leitura da página 33. Façam a leitura da página 33. Responda a página 34 e a página 63. Então, voltando, ó, leitura da página 33, responder a página 34 e a página 63. A página 34, vocês devem responder de acordo com esse experimento que nós fizemos aqui, ó. Então, de acordo com esse experimento, vocês 60 devem e quantos, responder. André? Oi? 60 aí? Só 63. Ah, tá. 63. Olha, por que vocês acham que aconteceu de o balão inflar, encher apenas no tubo, na garrafinha 1? Porque precisava da reação do fermento com açúcar e água? Isso, porque precisava da reação entre eles. Por quê? No caso, o açúcar era a fonte de energia para o fermento agir e liberar esse gás. E qual que é o nome do gás que libera na fermentação? Gás carbônico. Gás carbônico, ok? Então, não aconteceu no tubo 2, porque não possuía a fonte de energia, não possuía açúcar, possuía apenas fermento. No 3, também não aconteceu nada, porque só possuía a fonte de energia, não possuía o fermento. Então, no 1, aconteceu porque houve uma interação entre a fonte de energia. A fonte de energia, nesse caso, foi qual? O açúcar, mas também podia ser farinha. Poderia ser a farinha também. No caso, seria um carboidrato, né? Que deveria ter uma propriedade assim. E possuía o fermento. Nesse caso, qual o fermento que nós utilizamos? Foi o fermento químico ou o fermento biológico? Químico. Hã? Biológico. Lembrado, acho que foi biológico, foi? O biológico, porque o fermento biológico, ele possui os seres vivos. Tô vendo o Lucas aí. O Lucas, alguém que não respondeu presença? Faltou um minutinho. O Lucas está aí? Ô, André, mas e se não tivesse ser vivo? Não entendi. E se não tivesse ser vivo no fermento? Então, nesse caso, no fermento químico, acontece também um processo de fermentação. Valeu, Lucas. O processo de fermentação está presente também no fermento químico. Só que ele não possui ser vivo. Né? Ele é um processo industrial, que é o nosso que a gente comumente chama de pó royal. André, Oi? no lugar ali do açúcar, do fermento, no caso, podia colocar farinha, né? Não. No lugar do açúcar, poderia colocar a farinha. Ah, tá. Aí daria uma evolução maior ou a mesma coisa? Aumentaria? Se você colocar a farinha e o açúcar, aí tem uma reação maior. Ah, tá. Caso vocês possam, dá para até testar em casa. Oi? André, Entendi. mas tipo assim, qual que é mais rápido para fermentar, o biológico ou o químico? O biológico. O biológico, e ele tem um processo mais natural, né? Ele não tem composição química nele, na sua constituição. Então, quando a pessoa, por exemplo, tem algum tipo de alergia a glúten, alguma coisa assim, aí utiliza-se mais o fermento biológico. Nossa aula vai terminar.
Espero que vocês comam muitos fungos hoje.